Eu sou a Mariana Bonafé, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, na capital, na Zona Leste, e no dia 30 de outubro de 1982. Minha infância foi uma infância normal, assim. Eu cresci na Zona Leste de São Paulo. O que tem de muito marcante na minha infância é o Corinthians. O meu pai era corintiano roxo, assim. Meu pai já faleceu e no dia do enterro dele, a gente enterrou ele com uma bandeira do Corinthians e quando estava descendo o caixão, foi gol do Corinthians. E teve rojão e tudo lá na Zona Leste. Então, o Corinthians é muito marcante na minha vida, assim, de chorar e ser muito apaixonada pelo time. O meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, é também muito apaixonado. Ele foi assistir o Corinthians no Japão, na final do Mundial. Então, essa é algo bem marcante, assim, da minha infância e adolescência. Minha primeira lembrança da ECA, com certeza, foi quando eu estava decidindo qual faculdade eu faria. E eu estava muito em dúvida porque meus pais são médicos, mas na minha casa não existia pressão para fazer medicina. E eu sempre quis fazer alguma coisa da área de comunicação e tal. Eu estava super em dúvida ali, aqueles dias antes de preencher o manual da FUVEST. Meu pai falou assim para mim, vamos comprar um guia do estudante para você ler as profissões, ver se você se interessa por alguma coisa. E a gente saiu num domingo à noite, procurando uma banca de jornal aberta para comprar. E a gente comprou o guia de estudante e aí folheando, meu pai falou assim, o que você acha de relações públicas? Parece bacana, parece que tem a ver com você e tal. E a faculdade é a Escola de Comunicações e Artes da USP. E eu falei, nossa, que legal, deve ser muito bacana. E essa é a minha primeira lembrança da ECA. Logo depois, alguns meses depois, eu vim com uma amiga aqui para conhecer num dia de visita e achei assim a faculdade muito diferente do que a gente costuma ver de faculdades, né? Achei super descolada, um ambiente divertido e aí eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí foi que eu decidi fazer relações públicas. E na época eu prestei vestibular aqui na USP e na Casper Libero. E assim, dos dedos cruzados para passar aqui na ECA e passei e foi muito bacana. A primeira pessoa que eu contei foi o meu pai e a gente chorou e deu vários pulos de alegria e foi muito demais, assim. Essas são as minhas primeiras lembranças da ECA. Foi antes de eu entrar aqui na faculdade. Tem um professor que era super marcante para quem fosse aluno do CRP, que era a primeira aula que você tinha quando entrava na ECA, que era o Celso Fred, da Sociologia da Comunicação. Eu não sei se ele ainda dá aula até hoje. E ele foi tão marcante com os ou não dele durante a aula, que as duas gestões nossas da Atlética tinham ou não no final, as duas que eu participei. A primeira é puxando o rabo do leão ou não, e a segunda é quem manda a orelha do leão ou não, em homenagem ao Celso Fred. Ele é um professor que é super marcante, né? Existe a lenda de que ele joga as provas na escada para dar notas, que ficam no degrau de cima ele dá nota maior, as que caem lá para baixo ele dá nota menor. Então tem algumas lendas, né, das aulas da ECA. Eu não queria muito falar de aulas, porque eu não fui uma aluna assim, assídua nas aulas. Tipo, desliga, né? Corta. Eu entrei para a Atlética, no ano que eu entrei na USP, foi no ano de 2000, teve uma greve bem grande, e logo no começo do ano. Então, a turma ficou bem desmobilizada, assim, para ir pro Juca e tal, e acabou que foi pouca gente. E eu falei assim, nossa, que desperdício isso, né? A ECA é uma faculdade tão legal, deveria levar muito mais gente pro Juca e ter muito mais coisas bacanas com os alunos. E na época, o Breno, ele era do CA. E ele falou, nossa, eu tô muito afim de ir pra Atlética, de
de mudar, de fazer um monte de coisas. E ele começou a recrutar um monte de bicho que tava ali, né, participando na vivência, tava ali sempre e tal. E eu fui uma das pessoas que ele chamou para participar da Atlética. Eu lembro que naquele Juca eu fui para jogar tênis. Só que assim, bichete, 17 anos, eu esqueci de levar meu RG original pro Juca. Ai, gente. E aí eu liguei pra minha mãe. Mãe, eu preciso que você encontre a Marcinha. Eu não conhecia a Marcinha, o que dirá a minha mãe, né? Então, eu pedi, você precisa encontrar a Marcinha na rua XYZ, no Morumbi, às 6 horas da manhã, pra você entregar meu RG original pra ela trazer, levar pro Juca. Isso eu ligando do orelhão da escola, lá em Avaré, à noite, assim, depois que a gente chegou, super tarde, na quarta-feira à noite, né, que a gente viaja pro Juca. E foi muito, muito engraçado que foi nesse momento que foi a primeira vez que o Samir, que é meu marido, que entrou no mesmo ano que eu na ECA, disse que me viu e gostou de mim. Nesse momento que eu tava ligando pra minha mãe, falando, mãe, você precisa levar meu RG original pra Marcinha. E eu sempre lembro dessa história, assim, era um pouco trágica, feliz, cômica, mas é super marcante da minha história aqui na ECA. E aí minha mãe conseguiu levar o RG, eu joguei e tal. E aí o Breno chamou para eu ser diretora de tênis na gestão que começou no final de 2000. A secretária dessa gestão decidiu fazer um intercâmbio, morar fora do país. E aí eu falei, Breno, eu posso ser secretária. E aí foi que eu fui entrando cada vez mais nas coisas da Atlética e me envolvendo. E que aí no fim da gestão eu decidi ser presidente da gestão seguinte. Sabe que na época eu nem achei que fosse alguma coisa tão marcante assim. Mas depois olhando ao longo da história e depois, acho que só teve mais uma presidente mulher, né? E aí eu falei, nossa, acho que foi uma coisa bacana. Mas na época eu não senti que foi que eu tinha tratamento diferente ou que eu era diferente de qualquer outro presidente da Atlética. A gente sabe que o mundo ainda é um pouco machista, a gente sabe que mulheres no mesmo cargo que homens ganham menos, mas acho que no ambiente que a gente estava na época da faculdade foi super bacana, foi legal e eu não achei que teve muita diferença, assim. O que eu acho que foi bacana da gestão foi muito mais as coisas que a gente fez, assim. Desde de pensar novas formas da Atlética ganhar dinheiro, de ter renda, até como fazer ela ser maior, ter muito mais coisas que atraíssem os alunos para a entidade, né? Então a gente, logo no início da nossa gestão, a gente mudou para o espaço atual da vivência, e a gente decidiu que a gente ia ter uma papelaria para ter uma renda para a Atlética. Na época fazia super sentido ter uma papelaria, hoje acho que não faz mais, né, gente? Então, mas na época foi interessante, assim, para ter uma renda fixa do aluguel da papelaria. A gente foi até a papelaria da FAO, que é a mais bacana da USP, né, gente? Então, convidou se eles gostariam de abrir uma papelaria na ECA e eles toparam. Então, foi uma primeira renda fixa para a Atlética que ela nunca tinha tido antes. Sempre a renda da Atlética era de festas ou do Juca. Então foi algo novo que a gente trouxe para a Atlética. A gente criou inúmeras coisas diferentes para atrair os alunos. Então a gente tinha desde campeonato de pebolim, de truco, até ter criado a Outubronada, que é uma festa que perdura até hoje, que tem uma história muito divertida. Na verdade, a nossa primeira intenção era fazer a Setembro Chove, mas a gente não era assim tão organizado e a gente acabou perdendo o prazo de fazer a festa em setembro, e aí não fazia mais sentido o nome. Então a gente decidiu fazer a Outubronada. E na época a gente nem imaginava que a gente estava criando uma tradição na ECA. E dá um super orgulho pensar que as coisas perduraram e que a Atlética é do tamanho que ela é hoje.
E a gente ter começado lá atrás, pequenininho, então foi muito bacana. A gente passa por muita coisa sendo da Atlética, e por isso é uma experiência que eu super recomendo para todos os alunos e especialmente para os alunos de RP, porque te dá uma bagagem para você entrar no mercado de trabalho que te diferencia das outras pessoas. Com certeza te dá uma experiência que você leva para a vida mesmo. E acontece de tudo, né? Desde você chegar no Juca e entupir o banheiro e você que nunca desentupiu um banheiro na vida, tem que descobrir como que você vai fazer para resolver aquele problema. E desde da pessoa que vomitou e você tem que ajudar e dar banho na pessoa, até o ônibus que levou a galera pro Juca bateu em 3 carros estacionados na rua e você vai ter que ir levar ou ir com o motorista fazer BO por causa daqueles carros, assim. Tudo isso aconteceu na minha gestão quando eu fui presidente da Atlética no ano do meu Juca. Então, assim, são experiências que você fica muito safo, né, de como resolver. Isso ajuda muito na vida profissional. Bom, eu tô com o Samir há 14 anos. A gente se conheceu aqui na ECA, né? Logo na Semana dos Bichos a gente já se conheceu. E aí a gente conviveu como amigos assim durante o primeiro ano inteiro da faculdade. Eu namorava na época. Quando a gente ficou a primeira vez, que foi em dezembro de 2000, e aí a gente começou a namorar em janeiro de 2001. O Samir, ele participou ativamente assim, da minha gestão da Atlética. Ele era o vice-presidente, assim, a gente era uma dupla mesmo, fazia bastante coisa junto e tal. Nossa, a ECA é uma lembrança incrível, incrível, assim, de que eu passei anos muito bons aqui na minha vida, que mudaram a minha história e que eu conheci o Samir, que é meu marido, e vivi muita coisa boa aqui. Eu lembro sempre com muito carinho, assim, lembro do dia da minha matrícula. Esses dias eu estava olhando o Manual dos Bichos do ano que eu entrei e tem escrito a caneta. A minha mãe anotou o telefone da ECA Júnior e do CA. Não sei porquê, mas ela anotou e eu lembrei de ouvir esses dias. Então eu tenho muitas lembranças boas, assim. Como eu falei, a ECA foi minha segunda casa durante uns 3, 4 anos aí da minha vida. Eu fiz amigos que são meus amigos até hoje, que a gente se encontra e tal. Então foi uma história muito boa, muito mesmo. E recomendo para todo mundo que façam ECA e que participem da Atlética. E que sejam ativos na faculdade, participem de tudo que puder participar. Porque depois, no final, dá tudo certo. Você vai trabalhar pro resto da sua vida. Você vai ter o resto da sua vida para crescer profissionalmente e tal. E essa fase não vai voltar mais. Então eu acho que tem que aproveitar mesmo. Eu falo assim pela minha história, depois deu tudo certo. Eu saí daqui, morei em Londres durante 6 meses, voltei, entrei na Natura e construí minha carreira lá. Então eu acho que se for dar um conselho, é que aproveitem mesmo, porque vale muito a pena.